Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao módulo de identificação de plantas medicinais, estudando agora a questão do fruto, né? Esse órgão tão importante, essencial na hora de diferenciar plantas, na hora de identificar plantas. Nós vamos observar o formato, o tamanho, a cor, a quantidade de sementes, entre vários outros atributos, se o fruto ele é brilhoso, se ele é fosco. Todos os detalhes que nós aprenderemos nesta aula serão importantes, né? Para que a gente aguce o olhar, para que a gente sensibilize o olhar, para começar a enxergar detalhes que serão bem importantes na hora de diferenciar plantas, na hora de identificar plantas medicinais. Tá? Então, eu vou usar o material inicialmente da professora Ana Paula, que é professora da USP, e aos poucos nós vamos, por aproximação, entendendo as estruturas dos frutos e também as suas classificações. Se você ainda não assistiu a aula sobre flores, não adianta assistir essa aula logo de cara, tá? Assiste primeiro a aula de flores, depois você vem para cá. Devemos lembrar do seguinte, já vimos isso várias vezes, o fruto nada mais é do que o ovário, né, da nossa flor desenvolvido, tá? A semente nada mais é do que o óvulo fecundado, e na semente nós temos o embrião da nossa planta, de forma bem simples. Então, o fruto é o ovário amadurecido, o fruto é o ovário maduro. Existem três tipos de frutos, que a gente já começa a classificar eles, tá? Existem os frutos simples, os frutos múltiplos e os frutos agregados. Essa classificação ela se dá a partir, né, de acordo com a disposição dos carpelos. Se você não sabe o que é carpelo, é porque você não assistiu a aula sobre flores, então corre para assistir. Os frutos simples são aqueles que se originam de um ou de vários carpelos unidos. Ou de um carpelo só, ou de vários carpelos unidos, tá? Os frutos agregados são aqueles que consistem de uma série de carpelos separados, isso numa mesma flor. Então, são frutos que se originam de uma mesma flor com vários carpelos. Cada carpelo vai dar origem a um frutinho, tá? Vamos repetir? Os frutos agregados são aqueles que surgem a partir de uma só flor com vários carpelos. Cada carpelo vai dar origem a um frutinho. Como é o caso da framboesa, do morango, da fruta do conde, da timóia, da graviola, entre outros. Então vamos entender o que acontece aqui com o morango. Cada pontinho desse, pessoal, cada bolinha dessa dourada é um fruto. Como assim, professor? Cada bolinha dessa é um fruto? Exatamente. Então aqui nós temos vários frutos. Tá? Todos esses frutos foram originados de uma única flor, perfeito? Com vários carpelos. Então cada carpelo deu origem a um frutinho desse. O morango é resultado de uma flor só. Professor, o que é essa polpa vermelha que a gente vê no morango? Essa polpa vermelha ela é o receptáculo floral desenvolvido, tá? Receptáculo floral que agora é carnoso, é doce, é gostoso, tá? A framboesa também, olha, é resultado de uma flor só com vários carpelos. Então, cada bolinha dessa daqui, gente, era um carpelo da flor, tá? Cada carpelo vai dar origem a um frutinho. Então, isso tudo aqui que você observa é resultado de uma flor com vários carpelos. Cada carpelo dá origem a um frutinho. E esses frutinhos, eles crescem assim, né? Todos coladinhos um no outro. A gente pensa que é uma fruta só, né? Na verdade, é um conjunto de frutinhas originadas a partir de uma única flor. E a isso a gente dá o nome de fruto agregado. Perfeito? Olha só, isso também acontece com a fruta do conde, que a gente chama aqui na nossa região de pinha, né? Ó, vamos entender o seguinte, aqui nós temos uma flor, então os frutos agregados, eles surgem de apenas uma única flor, uma flor só, só que essa flor ela tem vários carpelos. Cada bolinha dessa, gente, pequenininha, é um carpelo. Cada carpelo vai dar origem a um frutinho. E esses frutinhos, eles nascem soldados, eles nascem colados. Então, o que acontece? Como a pinha é um fruto agregado, cada gominho desse é uma fruta. Tá? Cada gominho desse é uma fruta. Então, a pinha é resultado de uma flor só, perfeito?
com vários carpelos. Cada carpelo vai dar origem a um frutinho. E esses frutos, eles nascem soldados. Agora nós vamos estudar os frutos múltiplos. Os frutos múltiplos, diferente dos frutos agregados, eles são originados por várias flores. Cada flor vai dar origem a um frutinho. Bem diferente, né? Então, por exemplo, no abacaxi, cada gominho desse aqui, ó, é um fruto. Professor, cada gominho desse aqui é um fruto? Sim. Cada gominho desse aqui era uma flor. Tá? Esses são os os frutos múltiplos. Eles são originados de um conjunto de flores. Cada flor vai dar origem a um frutinho. E esses frutos, eles crescem soldados, né? A gente pensa que isso tudo aqui é um fruto só, mas não. Cada gominho desse é um fruto, cada gominho desse antes era uma flor. Então, são frutos múltiplos. Aqui está a flor do maracujá, para você que não conhecia. Aqui você tem uma flor, aqui você tem outra flor, aqui você tem outra flor, olha só. Aqui você tem outra flor, tá? Cada flor dessa vai dar origem a um frutinho, que é o gominho do abacaxi, e a isso a gente chama de fruto múltiplo. Isso acontece com o abacaxi, mas também acontece com a amora, com a jaca, com o figo. Vamos ver o caso da amora. Então, o caso da amora é o seguinte, nós temos várias flores, cada flor vai dar origem a um fruto. Então, cada bolinha dessa da amora, antes era uma flor, que agora está dando origem a um fruto. Cada bolinha dessa é um fruto. E esses frutos, eles crescem soldados, né, gente? Então, vamos ver aqui. Esse material da USP está perfeito. Então, aqui você tem ó, uma flor, outra flor, outra flor, outra flor. Cada flor dessa vai dar origem a um frutinho, a uma bolinha dessa daqui, da nossa amora. Só que essas bolinhas, elas crescem, obviamente, né, soldadas. Então, esse é o fruto múltiplo. Nós temos como exemplo a jaca, né? Ó, cada gominho desse da jaca é um fruto. Cada gominho desse é resultado de uma flor diferente. Existem também os pseudofrutos, pessoal. O que são pseudofrutos? Que parecem frutos, mas não são. Tá? São pseudos, são falsos frutos, né? No caso do caju, que tem como nome científico cajueira de Anacardium occidentale, o fruto do cajueiro é a castanha. Exatamente. Isso aqui é o fruto do cajueiro, essa parte que eu marquei, tá? Professor, e essa parte carnosa que a gente come é o quê? É o pedicelo ou pedúnculo floral desenvolvido. Tá? Não se assustem, não. Vamos agora estudar as partes do fruto, as suas paredes. Perfeito? Vamos entender que os frutos, eles são formados por 3 camadas, que a gente chama de exocarpo, que é a casca. Normalmente a parte carnosa é chamada de mesocarpo e a parte que envolve a semente é chamada de endocarpo. O conjunto de exocarpo, mesocarpo e endocarpo a gente chama de, muito bem, a gente chama de pericarpo. Tá? Então, o pericarpo é o conjunto de exocarpo, que é a casca do fruto, mesocarpo, que normalmente é a parte carnosa, e endocarpo, que é a parte que envolve a semente. Perfeito? A professora, ela trouxe muito bem aí, né? Demonstrou bem isso. O exocarpo ou epicarpo é a porção mais externa do fruto, oriunda da epiderme externa do ovário. O mesocarpo é a porção intermediária entre o epicarpo e o endocarpo e é oriunda do parênquima do ovário. E o endocarpo é a camada mais interna, que envolve a semente, oriunda da epiderme interna do ovário. Bom, vamos agora para a classificação geral dos frutos simples. Os frutos simples são aqueles oriundos de um carpelo só ou de vários carpelos fundidos. Eles podem ser do tipo carnosos ou secos. Gente, coisa mais simples do mundo. Muito simples. O pericarpo do fruto carnoso é carnoso. O pericarpo do fruto seco é seco, não é suculento. Quanto à deiscência, os frutos eles podem ser deiscentes, quando eles se abrem sozinhos e liberam as sementes, ou eles podem ser indeiscentes, são aqueles frutos que não se abrem sozinhos, né, para liberar essas sementes.
Tem outra classificação também em relação aos frutos carnosos, que é se ele é um fruto do tipo baga, que tem o bagaço dentro, formado por várias sementes, como a melancia, a uva, a goiaba, o mamão, o melão. Frutos do tipo baga. É só lembrar de bagaço, tá? E nós temos os frutos do tipo, vou pegar aqui para vocês, do tipo drupa. Os frutos do tipo drupa são aqueles que só têm uma semente. Maravilha? Em seu interior. Por exemplo, o coco ele é um fruto do tipo drupa, ele só tem uma semente em seu interior, tá? Contendo o embrião, numa região específica do endocarpo. Então, como a gente observa, o epicarpo é a casca, o mesocarpo, no caso do coco, é essa parte mais bege, e o endocarpo é essa parte branca, tá? E o embrião, ele fica dentro dessa parte branca, numa regiãozinha específica aí, tá? Na parte interna do coco. Bom, vamos começar a estudar agora, em relação aos frutos carnosos, uma classificação bem interessante, os frutos do tipo pomo. Pomo. Professor, o que é um fruto do tipo pomo? São aqueles frutos, como é o caso da maçã e da pera, em que a gente tem aqui o fruto restrito a essa região, por exemplo, tá? E todo o restante da maçã é o receptáculo floral desenvolvido, expandido, carnoso, certo? Olhem só essa imagem. O fruto da maçã, da pera, ele está aqui dentro. Aqui nós observamos, inclusive, o exocarpo, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo protegendo a semente. Todo o restante, na região externa, essa aqui que eu estou marcando, é o receptáculo floral desenvolvido. Professor, não sabia disso não. Pois é, são os frutos do tipo pomo. Eu disse para vocês que nós íamos estudar também os frutos deiscentes, que são aqueles que abrem sozinho, né? Ninguém precisa abrir abrir o fruto para as sementes elas serem dispersadas. Então nós temos os frutos do tipo deiscentes folículos, né? Que se originam de um carpelo único ou de um gineceu com vários carpelos isolados. E o fruto do tipo folículo, ele se abre só de um lado quando maduro. Aquele fruto que se abre só de um lado quando maduro. Aqui está a imagem, mostrando, ilustrando. O fruto se abre só de um lado, abre sozinho, sem ninguém lá para abrir ele. Então ele é do tipo folículo. Nós temos o fruto do tipo unicarpelar, tá? Que são aqueles que se abrem de ambos os lados, do lado direito e esquerdo, como é o caso das vargens, né, gente? Se abre do lado de esquerdo e direito. A gente chama de legume esse tipo de fruto. Nós temos os frutos do tipo cápsula, formado por 2 a muitos carpelos fundidos, ficando seco na maturidade e abrido de vários modos. Em geral, os frutos do tipo cápsula, eles têm várias sementes. Acho que tem aqui a imagem, gente, é o urucum, né? Tem um fruto do tipo cápsula. Pronto, aqui, tá mostrando. O urucum tem um fruto do tipo cápsula. E essa cápsula é deiscente, ela se abre sozinha. Perfeito? Nós temos ainda como exemplo o fruto do cedro, do jequitibá. No caso do fruto do jequitibá, ele é um fruto que a gente chama de pixídeo. Ele é uma cápsulazinha que tem tipo uma tampinha. E essa tampinha ela se abre, né? Aí esse tipo de fruto que tem uma tampinha que se abre, a gente chama de pixídeo. Vamos já ver esse tipo de fruto aí mais adiante. Então, fruto seco do tipo cápsula é muito simples da gente identificar, como é o caso da castanha do Pará, né? Então, isso aqui é o fruto, para quem não conhecia, esse aqui é o fruto do castanheiro do Pará. E dentro desse fruto nós temos as castanhas, que são as sementes, né? Fruto do tipo seco, tipo cápsula. Nós temos um fruto incomum, do tipo incomum, né? Que é uma cápsula carnosa, como é o caso do melão de São Caetano, como é o caso do fruto da vinca. Então, é um fruto do tipo cápsula, mas não é seco, ele é carnoso. Maravilha? Também é um fruto deiscente, tá? A gente sabe que o melão de São Caetano, ele abre sozinho, então é um fruto deiscente. Nós temos um outro tipo de fruto seco, que a gente chama de silíquia, que é bicarpelar, ou seja, em vez de abrir só de um lado, em vez de abrir do lado esquerdo e direito, ele tem duas aberturas, e através dessas duas aberturas ele se abre,
liberando a parte central, tá? Que é essa daqui, ó, cheio de sementes. Então, um fruto do tipo bicarpelar. Nós temos as imagens aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Você tem uma região central, certo? Com as sementes. E você tem mais duas regiões. Tem dois sulcos, esses dois sulcos se abrem, né, liberando essa parte central com as sementes. Então, é um fruto do tipo bicarpelar, que a gente chama de silíquia. Nós temos o fruto do tipo aquênio, que é um pequeno fruto com só uma semente, que fica presa à parede do fruto em só um ponto. Gente, essa é a definição de aquênio. Vocês vão encontrar em vários materiais, futuramente. Gravem o que eu estou dizendo. Que o nome aquênio, né? O nome aquênio, fruto do tipo aquênio, fruto do tipo aquênio, vocês precisam lembrar disso. O fruto do tipo aquênio é o quê? É um fruto pequeno com uma semente só, e essa semente ela fica presa à parede do fruto em um só ponto, tá? Como é o caso do morango, tá? A semente fica presa a um só ponto aí do nosso fruto, a parede do nosso fruto, na verdade, né? A semente fica presa a um só ponto da parede do nosso fruto. Esse é o fruto tipo aquênio. Normalmente é uma semente pequenininha, né? Fruto do girassol também, gente. Ó, aqui você tem um frutinho pequeno e essa semente ela fica presa em apenas um ponto da parede do nosso fruto. Apenas um ponto do pericarpo. Maravilha, doutor. Vamos ver agora a questão dos frutos indehiscentes, que é aqueles que não se abrem sozinhos, como você já sabe muito bem. E o primeiro tipo são os frutos do tipo sâmaras. Eles são bem interessantes, né? Os frutos do tipo sâmaras são frutos simples, né? Do tipo aquênio, ou seja, a semente se prende a um só ponto ali do nosso pericarpo, né? Da parede do nosso fruto. E essas sementes são aladas. Professor, o que é ser alada? É ter asa, gente. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui a semente é do tipo alada. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Tá? Então, esse aqui é o fruto e ele é alado. Aqui dentro você tem a semente e aqui você tem tipo uma asa. Aqui da mesma forma. Aqui dentro você tem uma semente, aqui você tem uma asa. Aqui dentro você tem a semente, aqui você tem uma asa. Então, são frutos do tipo sâmara. Observem bem a imagem. Vamos adiante. O próximo tipo de fruto seco e indehiscente é do tipo cariopse. O que é, professor, o fruto cariopse? Quais são as características dele? Atenção! É um fruto cuja semente é firmemente unida à parede do fruto em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. Então, lá no aquênio, a semente fica presa só em um ponto específico da parede do fruto. Não é assim? Já o fruto do tipo cariopse, essa semente ela fica unida à parede do fruto em toda a sua extensão. Nós temos como exemplo cereais como milho, arroz, trigo, centeio, entre outros. Tá? A semente fica unida ao fruto, à parede do fruto, em toda a sua extensão. Cariopse. Aqui o milho, a questão da flor masculina, da flor feminina do milho. Nós temos frutos que a gente chama também de noz. Noz é um fruto seco com pericarpo extremamente duro e uma única semente, né? Mais raramente a gente pode encontrar duas, como é o caso da avelã, da macadâmia, do fruto do carvalho. Então, o que é um noz? Uma noz, né? Fruto seco com pericarpo duro e uma única semente, normalmente. A gente chama de noz. Então, veja só como é que esse fruto, ó. Fruto seco com pericarpo extremamente duro, normalmente com apenas uma semente. Esse é o que a gente chama de noz, fruto do tipo noz. Interessante que a banana, às vezes a gente pensa que aqueles pontinhos pretos dentro da banana comum que a gente ingere são as sementes, mas não são sementes. Aqueles pontinhos pretos na banana não são sementes, tá? Então, antigamente, dentro da banana tinha várias sementes e dificultava a gente comer elas, né? Era a banana do tipo selvagem. Essa aqui era a banana antiga. Não dava nem para comer, de tanta semente que tinha dentro dela. Perfeito? Deixa eu só colocar o carregador aqui, que senão o celular vai descarregar.
Pronto. Maravilha. Agora sim. Antigamente as sementes tinham, as bananas tinham sementes. Só que a gente foi fazendo melhoramentos nessa banana, foi fazendo seleção artificial nela, e aí elas passaram hoje a não ter mais sementes. Então você hoje pode comer a banana tranquilamente, se você não vai ter esse problema. Professor, e aqueles pontinhos pretos dentro da banana? Não são sementes, tá? Vamos agora estudar a questão da dispersão dos frutos. Como é que esses frutos eles vão chegar ao solo? Na verdade, como é que essas sementes, né, vão chegar ao solo através desses frutos? Existem vários tipos de dispersão. Essa dispersão ela pode ocorrer de forma a ter o vento, né, através do vento. Aqueles frutos que a gente chama de deiscentes, que abrem sozinhos, eles liberam as sementes, essas sementes caem no solo, ou então são levadas através do vento, dependendo do peso dessa semente. Mas nós também temos a polinização por animais, né? Como abelhas, por exemplo, por borboletas. Essa dispersão pode ser através da água da chuva que vai levar essas sementes, e por aí vai. Ó, vamos estudar um pouquinho a questão da dispersão. Existem vários tipos de frutos que encontraram, vários tipos de plantas, né, com frutos que encontraram métodos diferentes de dispersão. Nós temos os frutos anemocóricos, né? Os frutos anemocóricos são aqueles que são dispersos através do vento, tá, pessoal? Quase que esquecem de dizer o conceito. Frutos anemocóricos são aqueles que são dispersos através do vento, muito bem. Existem alguns que fica claro que eles são anemocóricos, como esses daqui, né, do dente de leão, por exemplo. Fica claro que eles são dispersos através do vento. Nós temos tipo uma plumazinha branca com esses frutos, tá? Isso aqui é o fruto, gente, ó. Isso aqui é o fruto. E essa é uma estruturazinha, né, uma forma que a planta desenvolveu para levar de forma mais eficiente esse fruto para uma região mais distante, utilizando o vento. Então, é bem interessante essa forma aqui, essa adaptação, né, dessa planta. Fruto do tipo anemocórico. Tá? Aqui nós podemos observar detalhes desses frutinhos do dente de leão. Perfeito? Nós temos os frutos hidrocóricos, que são aqueles que são dispersos através da água, como é o caso do coco, né, gente? Pronto, aqui está mostrando, ó. Nós vimos que essa parte branca do coco, pronto, essa partezinha do coco é o endosperma, tá? E a gente sabe que o endosperma é aquela camada que envolve a nossa semente, que envolve o nosso embrião. Então, na letra A, nós temos o embrião, olha só, gente, o embrião do coco. Com certeza vocês nunca viram, né? Nunca prestaram atenção. A letra B, nós temos o endosperma, tá? E na letra C, nós temos o endocarpo. Perfeito? Então, frutos do tipo hidrocórico são aqueles que são dispersos pela água. E frutos do tipo zoocóricos são aqueles que são dispersos por animais, como é o caso do picão preto, né, gente? Ou carrapicho-picão. Quando passa um animal nessa planta, esse carrapicho ele adere à pelagem do animal, se for o ser humano, adere à roupa, né? E esse fruto assim ele pode ser disperso, ele pode ser levado para outras regiões onde as sementes podem cair ali, né, e dar origem a uma nova planta. O picão preto é muito fácil de propagar. Aqui você tem vários frutos, gente, ó. Essa estrutura do carrapicho, só para vocês entenderem um pouco. Isso aqui é o frutozinho, dentro do fruto você tem a semente, tá? E essa região aqui, que é o carrapicho em si, é uma folha modificada, que gruda bastante aí nos tecidos e nas pelagens dos animais. Perfeito? Então, cada um desse aqui é um frutinho com uma folha modificada na sua extremidade, nessa região aqui. Para quem não conhecia, né, essas estruturas, passa a conhecer. Frutos do tipo zoocóricos, que são levados por animais, nós temos como exemplo a garra do diabo também, né?
Olha o fruto da garra do diabo, que vocês vão estudar as funções medicinais lá na frente. Já vão gravando que isso aqui é o fruto, tá? Do tipo zoocórico, ou seja, que é disperso por animais. Frutos carnosos são os zoocóricos. Por quê? Porque eles são chamativos, eles são gostosos, né? O próprio nome está dizendo, o fruto é carnoso. Então o animal ele vai ingerir aquele fruto e vai liberar as sementes nas fezes. E essas fezes, com essas sementes, disponibilizam, né, essa estrutura reprodutiva que contém o embrião para o solo. E a partir disso a planta ela pode se desenvolver, né, dando origem a uma nova planta, uma nova muda. Perfeito? Então os frutos carnósicos, de fato, eles são zoocóricos. Pronto, era isso em relação a este material. Bom, agora nós vamos estudar esse outro material, super ilustrado, maravilhoso, para que a gente possa de fato entender esse conteúdo, para que a gente possa gravar melhor. E como esse curso ele tem objetivo prático, né, vamos trazer sempre ele de forma bastante ilustrada, para que no momento que você se deparar com algum dos tipos desse fruto, você saiba reconhecê-los, né? Você saiba descrever a planta medicinal em relação ao fruto de forma mais específica. Então, observem o seguinte. Deixa eu pegar a caneta aqui, botar um pouquinho mais para baixo para vocês observarem. Vamos estudar os tipos de frutos simples, para a gente revisar. Nós temos frutos de tipo carnosos, tá? E nós temos frutos de tipo secos. Os frutos carnosos, eles podem ser do tipo baga, do tipo drupa, do tipo pomos. Tá? Os frutos secos, eles se subdividem em deiscentes, que são aqueles que se abrem naturalmente, sem precisar ninguém abrir eles. Essa abertura acontece para a dispersão das sementes. E existem os frutos indeiscentes, que não se abrem sozinhos. Perfeito? Vamos estudar inicialmente os frutos carnosos, os tipos de frutos carnosos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem. Essa imagem ela não está com a qualidade perfeita, mas dá para a gente entender. Tá? Então, os frutos do tipo baga são aqueles frutos carnosos que têm várias sementes em seu interior. Perfeito? Tem um ou mais carpelos, geralmente com várias sementes. O fruto do tipo drupa é aquele que só tem uma semente. A descrição aí diz, né? Tem um ou vários carpelos, mas cada carpelo tem apenas uma semente. Há o caroço que está aderido à semente. É o caso dos exemplos que vocês observam aí. De forma geral, a gente diz assim, baga, várias sementes. Drupa, uma semente só. Tá? Mas aqui nós temos uma definição mais tecnicamente correta. E os frutos do tipo pomos. Os frutos do tipo pomos são um tipo de pseudofruto que possui um ou mais carpelos envolto pelo pseudotecido. Né? Seu endocarpo parece uma membrana grossa. Então, na verdade, o fruto da maçã e da pera é só essa região aqui, tá? Só essa região aqui. Todo o restante nada mais é do que o nosso receptáculo floral desenvolvido. Perfeito? Aqui nós observamos que o coco é um fruto do tipo drupa, é um fruto carnoso do tipo drupa, tá? Porém, existe um detalhe, né, que o próprio material coloca. Ele coloca que o coco da Bahia é uma drupa, tudo bem, mas a sua camada externa é fibrosa e não carnosa. Tem essa questão aí, né? Bom, vamos estudar agora os frutos secos, revisar, na verdade, né? Nós temos os frutos secos deiscentes, que são aqueles que se abrem sozinhos. Eles podem ser de 4 tipos: folículos, legumes, cápsulas ou silíquias. Perfeito? Os folículos são aqueles frutos que se abrem de apenas um lado, em apenas um lado. Eles se abrem em um só lado, tá? Como é o caso dos exemplos que vocês observam. Os frutos do tipo legume são aqueles que se abrem de dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, como vocês podem observar. Fruto do tipo cápsula é aquele que contém uma cápsula seca, né, que vai proteger a semente, como é o caso do urucum, o fruto da papoula, que também é uma cápsula, e o próprio quiabo é uma cápsula. Perfeito?
Fruto do tipo Silíquia é aquele que tem 3 partes, uma parte central com as sementes e outras 2 partes que vão se abrir, tá? Para liberar essa parte central. Nós já vimos isso. Podem pausar o vídeo para observarem cada tipo, né? Para que vocês possam observar cada tipo de forma mais detalhada. Folículo, a gente diz de forma bem simplificada, fruto que se abre apenas de um lado. Legume, abre de 2 lados, lado direito e lado esquerdo, né? Cápsula, uma estrutura bem característica que vai proteger, a estrutura seca existente que vai proteger as nossas sementes. As cápsulas liberam suas sementes de diferentes maneiras, diferentes formas. Silíquia, existem 3 partes do fruto, né? Uma parte central e 2 partes que vão se abrir, 2 sulcos que vão se abrir. Perfeito? E nós temos os frutos indeiscentes, que são aqueles que não se abrem sozinhos, de forma natural. Eles são do tipo aquênio, onde a semente está presa a apenas um ponto da parede do fruto. Nós temos os frutos do tipo sâmaras, com essa extensão alada. São aquênios também, né, alados, onde criam-se extensões aladas na parede do ovário. Nós temos o fruto, que aqui está melhor detalhado do que no material anterior da USP, que a gente chama de cipselas, tá? Ou cipselas, como é o caso do dente de leão. O cálice da nossa flor se modifica em estrutura plumosa. Então, essa estrutura plumosa nada mais é do que o nosso cálice, tá? Que vai servir para dispersar os nossos frutinhos. Então, o cálice modifica em estrutura plumosa, o que facilita a sua dispersão pelo vento, né? E a sua propagação. Aquela partezinha branca que a gente vê do dente de leão, que vai carregar os frutinhos através do vento, é o próprio cálice modificado. Perfeito? Fruto do tipo cipselas, né? Nós temos também o fruto do tipo cariopse. Deixa eu marcar ele aqui. Pronto. A semente nos frutos desse tipo, elas estão aderidas em toda a extensão da parede do fruto, tá? Nós chamamos de cariopse os grãos como um todo, né, gente? O milho, arroz, o trigo, a aveia são frutos do tipo cariopse. E nós temos o fruto do tipo noz, são os nozes. Perfeito? Eles ficam protegidos em uma camada dura, um pericarpo duro, resistente, guardando essa única semente no seu interior, né? Então, são originários de ovários compostos, é um fruto seco, com uma ou 2 sementes, pode ter uma semente ou 2, mas a grande, vasta maioria contém apenas uma semente no seu interior, isso facilita para a gente identificar, né? Cuja parede do ovário ou parte dela torna-se muito dura na maturidade. Essas são as nozes. Alguns chamam de os nozes, né? Então, aqui está um resumo que eu considero bem interessante. Vocês podem pausar o vídeo, podem dar um print para gravar bem isso. Pessoal, era isso nesta aula. Um grande abraço. Leiam o material que eu vou deixar aqui sobre os frutos. Até a próxima aula.